Olá, pessoal, tudo bem? Na live de hoje nós falaremos sobre as fases do luto e os reflexos no corpo físico. Eu pensei nessa live principalmente para trazer um pouco mais de consciência para todos os tutores que estão passando pela fase do luto e para os tutores que estão passando ali pela fase terminal de seus animais e passarão pelo luto. Ter mais consciência do luto pode fazer com que esse processo, essas fases, sejam um pouco mais tranquilas, vamos dizer assim, tá? Então esse será o nosso tema da nossa live de hoje. Eu vou aguardar só uns minutinhos até a Ana entrar, a nossa psicóloga, que vai trazer todas as informações pra gente. Oi, Má, tudo bem? Eu já vou chamar a Ana, então, pra gente começar a nossa live. Ana, eu falei, cadê a Ana, gente? Agora sim! Tava parecendo outra pessoinha aqui. Tadinha, eu falei, gente, o que aconteceu com a Ana? Será que a Ana... Não sei. Eu achei que eu tivesse chamado a pessoa errada pra participar da live. Eu nem toquei. Percebeu? E aí, você tá bem? Tudo bom? E você? Tô bem, graças a Deus. Um calor danado hoje, né? Tá. Hoje tá bem quente, né? Bem quente. E Verdade. engraçado, Ana, que quando eu decidi fazer essa live, né? Falei assim, o tema desse mês vai ser o luto. Parece que começou a aparecer vários clientes, assim, vários tutores precisando de acolhimento, de ajuda. E aí eu acho que essa live de hoje vai ser uma live chave, assim, para ajudar muitas pessoas. Tanto os que vão passar, que já passaram, né? Que os animais já fizeram a passagem e estão passando aí pelo processo de luto, quanto os tutores que estão aí nessa fase terminal também, né? Dos animais. Nossa, olha só, tá Então acho que vai vendo? ajudar É, muito. porque o luto ele engloba tudo aquilo que a gente perde, né? A gente precisa fazer luto, elaborar. Não é luto só porque eu perdi alguém, ser humano. Não, tudo. Às vezes um animalzinho, enfim, um emprego, tantas outras coisas, né? Que um fim de relacionamento, tudo isso é caracterizado luto que a gente precisa elaborar, né? Interessante você trazer isso. Então, o luto, ele vai muito além da perda de um ente querido, assim, de um animalzinho. Ele faz parte, assim, dos processos de finalização de ciclos, vamos dizer assim. Exatamente. Então, você Legal. perde um emprego, tudo que você perde, né? Tudo que a gente tem que solta, perde, é luta, é elaboração que a gente tem que fazer, fim de relacionamento, às vezes uma gestação que não foi, enfim, tantas outras coisas que trazem dor, né? E que a gente precisa elaborar. Muito importante. E eu até, antes de começar, antes de você entrar, né? Eu até falei pro pessoal que, às vezes, só da gente trazer para consciência, eu conversei com você isso no sábado também, né? Só da gente trazer para consciência o que acontece, o que a gente pode sentir no físico, quais são as emoções, os sentimentos que estão ali envolvidos, só de você ter essa consciência, fica até um pouco mais fácil de você entender o que está acontecendo com você e lidar de uma forma mais tranquila, entre aspas, com a situação, né? Exatamente, né? Eu costumo fazer com os meus pacientes enlutados uma analogia do luto enquanto ondas do mar. Então, vai ter dias que o mar vai estar revolto, vai estar agitado, e terão dias que o mar vai estar mais calmo, né? A gente não consegue mexer nessa intensidade, e nem na frequência, nem no ritmo, né, das ondas, mas elas vêm e vão, né? Então, o papel da psicoterapia do luto é ajudar o paciente a aprender a nadar, reconhecer as oscilações das ondas, reconhecer até onde dá pé, né? Então é um processo gradual e chega o momento em que realmente o mar vai parecer mais calmo mesmo, né? Mas não é uma coisa que eu posso falar para você, o luto tem fim. Não, né? As coisas vão se acalmando dentro da gente, né? A gente vai se reorganizando, é uma reorganização de vida, é uma readaptação, né? Então você vai ter novos interesses, você vai querer ter novos interesses mesmo na vida, né? Fazer outras coisas.
enfim, você vai reorganizar a vida de uma maneira diferente, né? E é engraçado que o luto, né, ele não bagunça apenas o nosso presente, né? Mas ele te faz relembrar o passado, ele te faz, te rouba o futuro porque já não pode mais existir como você imaginava, né? Então, assim, a sensação é de perder em todos os tempos, presente, passado e futuro. Nossa. Para você ver o tão complexo que é, né, o luto. Muito profundo, né, Ana? O luto, ele traz uma profundidade, assim, gigantesca e é uma profundidade... Eu vou falar para você que o processo do luto, ele me trouxe até um autoconhecimento. Me fez acessar coisas dentro de mim que eu nem sabia que existiam, sabe? Eu nem sabia que eu tinha possibilidade ou capacidade para sentir aquilo que eu estava sentindo e enfrentar aquilo que eu estava enfrentando. Então, traz um autoconhecimento também, é muito profundo. Muito Sim, profundo. né, a gente aprende a conviver com o luto, né? Então eu prefiro sempre trocar o superar, porque o superar dá uma ideia de esquecer, de virar página, esquecer, como que a gente esquece quem a gente amou, quem a gente ama, né? Então, assim, eu não uso essa ideia de superar, eu prefiro trocar por integrar, por elaborar, né? Quando você aprende a conviver com o luto, compreende a perda como parte da vida, né? Encontra novos jeitos, né? Então, é você integrar mesmo, né? E o luto integrado, ele não impede que você tenha momentos difíceis, né? Porque de dor e de saudade. Mas o que muda é a forma de você sentir, de você lidar, de você entender que as oscilações, elas fazem parte do processo também, nessas oscilações. Nossa, isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque também eu, por exemplo, eu achei que existisse um início e um fim pro luto, né? Tipo, ai, chega, finalmente eu não sinto mais isso, acabou. Só que aí a gente vê que durante o tempo, assim, acabam vindo algumas lembranças do passado, né? Exatamente. A gente acaba se conectando. E aí Eu vem acho que essa ideia que você falou de que, eu acho que vai ter uma hora que vai chegar ao fim. Essa ideia, ela para muita gente pensa assim, mas por conta daquelas fases do luto, né? Que todo mundo já ouviu dizer, né? Existem 5 fases do luto, todo mundo já ouviu dizer. Só que é tão importante estar falando isso aqui, eu até falei com você, comentei no sábado, né? Que essas fases do luto, embora sejam muito parecidas com o que o enlutado ele sente, né? Na verdade, assim, quem iniciou esses estudos, né, da fase do luto foi uma psiquiatra, que é a Elizabeth Kubler-Ross, e o seu objetivo central, né, não era com as pessoas enlutadas, e sim entender como uma pessoa se sente diante do fim da sua própria vida. Então, ela trabalhava o pacientes terminais, os estudos dela, né? Então ela colocou lá que tinha 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Como esses sentimentos são muito comuns em pessoas enlutadas, essa ideia se fixou de fases do luto, né? Porque é muito parecido com o que acontece com a gente, mas os estudos dela foram para pacientes terminais, né? E não para os enlutados. Sim. E aí se fixou, né? Porque é muito parecido mesmo, né? Com o que a gente sente. Antes da gente começar a entrar aí nas fases do luto e entender um pouquinho... É claro que a gente não vai conseguir aprofundar muito, assim. Eu queria passar umas 5 horas aqui só falando sobre o luto, porque é muito profundo, como a gente já viu. É muita coisa, é verdade. Mas antes da gente começar a falar sobre as fases do luto, eu só queria dar um oi para todo mundo que tá entrando. Eu vi o Thomas entrou, Anthony, Fukui, Mifukui, a Maria Helena, a Marcelo, o Ivan, o Anthony. Sejam bem-vindos à nossa live hoje, o Gustavo, o Franklin, a Thaís. Então sejam bem-vindos. Espero que a live de hoje, que todo o conhecimento que a Ana vai trazer pra gente possa fortalecer aí um pouquinho do que vocês estão sentindo e trazer um pouco mais de conhecimento para que vocês consigam lidar com essas fases, com as fases do luto, né? Não só na perda dos pets, mas como a gente já viu com a Ana,
em todos os processos de finalizações de ciclos que podem gerar essas sensações aí para nós que veremos hoje. Então, bora, Ana, que agora é isso aí. É isso daí, né? Então, como eu estava falando, então, essas fases do luto, ela se fixou, né? Porque os sentimentos, eles são muito comuns, né, com os enlutados também. Mas, na verdade, os estudos da Elizabeth era com os pacientes terminais e não com os enlutados, né? O luto, ele para o enlutado, né, ele pode apresentar reações emocionais, físicas, cognitivas, comportamentais, sociais e espirituais. Então, mexe muito, uma gama muito maior do que só negação, depressão, é muito mais coisas que mexem, né? Inclusive, depois você tem interesse de saber de que acontece no corpo físico, a gente vai falar também, né, das doenças, da psicossomática, enfim, tudo isso. Mas, nas questões emocionais, então tem aquele choque, o trauma, tem tristeza, raiva, culpa, desamparo, solidão, depressão, irritabilidade, ansiedade, medo, confusão. Isso são só das partes emocionais, pode ter mais coisas aí, sim, se eu estiver esquecendo alguma coisa. As partes físicas, né? Então tem uma angústia, né? Um aperto no peito, ou aperto na garganta também. E essa coisa de dor no peito também é importante falar, porque isso é real. Muitas vezes tem gente que sente essa dor no peito, e essa dor no peito, ela pode sim ser real, porque inclusive tem até a síndrome do coração partido, se eu não me engano. E é real mesmo, essa síndrome do coração partido. Eu já vi já ouvi dizer de gente até que faleceu por síndrome de coração partido. A dor é tão grande, tão imensa, né? Que afeta, assim, o coração. Sim. E correlacionando, né? Antes de começar a live, eu estava dando uma pesquisada no reino animal, até em pesquisas sobre o luto nos animais. E aí, alguns pesquisadores e cientistas fizeram algumas observações em animais primatas. Eu não sei exatamente qual que era a raça, mas era um primata. Uhum. E aí, um filhote perdeu a sua mãe e ele, em poucos dias, ele acabou partindo também. Não por falta de alimentação nem nada, mas acredito que tem até alguma correlação com essa síndrome do coração partido. Sim, né? E essa dor, ela costuma ser confundida com um problema cardíaco, né? Então, ela se chama mesmo a síndrome do coração, mais conhecida como síndrome do coração partido, porque parece ter um nome que se chama cardiopatia de Takotsubo, uma coisa assim. É síndrome do coração partido, né? Uma patologia que deixa o coração mais fraco mesmo, né? Ela é muito observada em quem passa por essa fase de luto, né? Nos enlutados ela é muito observada. A Marcela falou aqui que ela sentiu isso quando o gato Táxi foi um paciente meu que eu atendi até a fase final, né? Sim. E ela falou que sentiu isso quando perdeu. Sim, isso é muito real mesmo, muito real, né? Então tem falta de ar, né? Falando ainda de como o luto afeta o corpo físico, né? Tem a falta de ar, fraqueza, falta de energia, isso é muito comum, né? Energia que vai. Falta o aumento de apetite, insônia ou muito sono, né? E suscetibilidade a doenças, né? Óbvio, né? Vai somatizando mesmo, e porque você está ali com uma energia mais baixa, eu acho que a imunidade já cai também, né? Então, fica muito suscetível mesmo às outras doenças. Parte cognitiva, né? Então, ocorre uma crença, uma falta de memória, de concentração, de confusão mental. Comportamental é agitação, evitar coisas que lembrem a perda, né? Então eu quero evitar ao máximo de falar, vou me isolar mais. Aí entra na parte sociais, que precisa de eu tenho uma necessidade de isolamento, né? Sem vontade de interação social, né? Essa parte social também fica prejudicada, e espiritual também, tá? Então pode haver questionamentos em relação à fé, a religião, se alguém segue alguma religião, então algumas pessoas sentem raiva de Deus, isso faz parte do processo, né? Duvidar ou sentir-se abandonado, enfim, né?
E com o tempo tudo isso vai se restabelecendo, né? Com o tempo, né? O importante é você ser acolhido, entender quando você precisa de ajuda, né? E ser acolhido. Sim. Nossa, né, você estava falando, eu falei, nossa, eu me identifiquei com vários pontos, porque quando eu passei pelo processo, que estava realmente numa fase muito intensa, eu senti muitas coisas, me senti sem vitalidade nenhuma. Eu lembro que tinha um dias que eu deitava assim na minha cama e eu não conseguia levantar. Eu não tinha forças para levantar da minha cama. E, e aí eu falava, gente, o que que é isso que eu tô sentindo? Isso não é normal. E aí, né? A parte também de Mas social, depois nossa, me isolei você bastante. demorou muito tempo para você sair disso, de você entender que era isso ou não? Olha, a fase pior eu acho que durou ali uns 3, 4 meses. Depois foi passando o tempo, mas assim, para eu ficar bem mesmo, me levantar, me reerguer, eu acho que demorou um ano aproximadamente, 1 ano e 4 meses ali. Uhum. Olha, o Sim. Anthony falou, eu senti isso de me isolar, querer sumir com muita angústia. A Marcela falou, angústia é o pior. É muito ruim mesmo. Angústia é o pior. Angústia é o pior, mas depois eu quero voltar nessa angústia, porque muitas vezes a gente sente angústia, às vezes tem pessoas que sentem no peito essa angústia e tem gente que sente na garganta. Quando eu tô com angústia, o meu é garganta. Angústia para mim é garganta. A garganta fica, parece que apertadinha, sabe? Dói muito a garganta, dói mesmo. Tem gente que já sente dor no peito, né? Que a angústia vai para o corpo, claro, né? Não tenha dúvida, a gente sente ela no corpo. Né? Agora, enquanto a tristeza e o vazio estiverem presentes, os sintomas físicos também estarão. Então, ele até falou, a Marcela falou que é garganta, né? A dela é na garganta, o meu também é na garganta. Eu também. Não tem jeito. Você já sente angústia? Você consegue sentir, você, ali, angústia? É porque eu já tô tão bem agora, mas no tempo, quando eu passei, que tava muito forte, eu senti muito no peito. No peito. Muito no peito. Eu acho que a garganta me vinha muito forte quando eu tinha vontade de chorar, assim. Aí eu sentia muito minha garganta, mas a angústia eu sentia no peito. A angústia a gente também pode sentir, sei lá, na nossa rotina, no dia a dia, aconteceu alguma coisa, ou a gente tá mais assim, a gente pode sentir angústia a qualquer momento, na verdade, né? E tem gente que vai sentir mesmo no peito, na garganta. Mas aí depois eu quero falar sobre isso daí com relação à psicoterapia corporal, análise bioenergética, né? Que eu acho que é bem interessante das pessoas saberem, né? E é isso, né? Acho que a perda, o luto, ele causa um impacto, um forte impacto, né? Provocando um estado. É um trauma, né? É um trauma que a gente sofre. É um trauma. Então, assim, o aparelho psíquico, ele funciona segundo o princípio da constância e do equilíbrio. Então, a carga energética que não conseguiu ser descarregada, nem encontra vias dissociativas, vai para o caminho da produção de sintomas, entendeu? Então, e aí eu já emendando também na bioenergética, né? Considerando que o trauma não é apenas um problema mental, que acontece primeiro no corpo, então, encorajar a liberação das emoções retidas, utilizando os exercícios básicos da análise bioenergética, mas eu acho que eu primeiro preciso falar de análise bioenergética, né, para as pessoas entenderem o que é. Eu acho que a análise bioenergética ela é uma terapia corporal, né, que tem sido utilizada desde 1950, com o intuito de ajudar as pessoas a expressarem dor, trauma, conflitos emocionais, né? Então, ela defende a ideia de que somos os nossos corpos, como também nós somos nossos pensamentos, emoções, sensações e ações. Então, é uma terapia muito integrada, né? Então, tudo que está na mente, o corpo vai sentir, né, também. Então, a análise bioenergética é criada por Alexander Lowen e John Pierrakos, ex-alunos de Reich, que descendem das descobertas da psicanálise de Freud. Então, a psicologia corporal, a análise bioenergética, ela vem da psicanálise, né? Tem toda a sua
estrutura na psicanálise, né? Então, enquanto o Freud ele prestava atenção apenas às produções verbais, né, dos seus pacientes, o Reich ele começou a trabalhar com o corpo, onde visava especificamente aprofundar e liberar a respiração, a fim de melhorar e intensificar a experiência emocional, né? Então, desse modo, a análise bioenergética, então, combina terapia corporal com psicoterapia, né? Dito isso, então, a análise bioenergética ela envolve o corpo no processo terapêutico. Então, falando do enlutado, o enlutado ele tem baixa energia, né? E os exercícios bioenergéticos, eles visam o alívio da dor que uma pessoa enlutada necessita, né? Então, a pessoa tem a possibilidade de se sentir mais integrado, conectando-se com o seu corpo, as suas emoções, né? Então, a bioenergética, ela tem alguns exercícios como grounding, respiração e vibração, né? Que, como a gente estava falando, a angústia às vezes está na garganta, está no peito. Se você trabalha uma respiração consciente e adequada, a gente tem como fazer esse desbloqueio é como se fosse uns nós que dá aqui dentro. Com a respiração, a gente vai fazendo com que esses nozinhos se desfaçam. A respiração adequada, profunda, né? Que a gente utiliza na análise bioenergética. É por isso que a gente sempre trabalha com o corpo, né? Até acho que ela ama bioenergética, a Marcela conhece bioenergética, então ela sabe do que eu estou falando, né? Que realmente foi um divisor de águas também na minha vida, a análise bioenergética. Assim. E engraçado, você falou eu não conheço muito a bioenergética, né? Eu conheci, na verdade, por sua causa. Você comentando com a Fran na aula de dança, e aí eu falei, vou dar uma pesquisada. Mas eu achei muito interessante essa parte da respiração, porque depois que eu passei por esse processo de luto, eu precisei usar muito a minha respiração para poder vir para o meu equilíbrio, né? E depois desse processo, parece que continuei usando muito a respiração, tanto para os meus atendimentos, que é extremamente necessário, reiki, comunicação animal. A gente precisa usar a respiração para entrar num processo meditativo, para equilíbrio. Mas faz muito sentido usar a respiração, né? Como a respiração, ela faz tão bem para o ser humano e a gente não respira. As pessoas não respiram, elas deixam de respirar no dia a dia, né? Todo mundo porque curtinho. Todo mundo respira, mas ninguém tem consciência dessa respiração, né? Essa é a diferença, né? Então, o Lowen, né, ele combinou, né, esses princípios fundamentais da psicanálise com o trabalho direto no organismo, né? Então, a experiência da perda, né, é um dos eventos que acarreta o maior sofrimento emocional. Então, as pessoas enlutadas utilizam, normalmente reprimem as suas emoções, tem a supressão dos sentimentos, das emoções, elas sentem-se desanimadas, angustiadas, né, se isolam, a energia fica contida no corpo. Então, a análise bioenergética, ela se apresenta como uma proposta para abrir a possibilidade de se atentar, né, o corpo vivo que está em constante estado de vibração e pulsação, né? Liberando essas tensões que bloqueiam os movimentos, tornando-os mais leves e relaxados, né? Então, compreender o papel que a atenção exerce na economia energética do corpo também, compreender que efeito a atenção causa no comportamento e nas atitudes do paciente. Eu acho que a respiração, eu acho que é o principal da análise bioenergética, né? Porque através da respiração a gente traz muita coisa que está lá contida no corpo, porque a bioenergética ela trabalha muito psicossomática também, né? Então a gente vai trabalhar todas essas ela falou até do sistema exatamente, né? A respiração tem a ver, né, com o sistema parasimpático e simpático do corpo, né? Você respirando melhor, né? Uma pessoa, por exemplo, que corre, ela ativou o sistema simpático dela, né? Então, quando eu parei de correr,
meu sistema parasimpático atuou, né? Quem tá, sei lá, mais ansioso, mais, sei lá, com outra questão, você tá ali, né, no modo simpático ativado total. Se a gente usar a respiração a nosso favor, você vai ver que vai regulando, né, isso tudo, né, esse sistema simpático parasimpático mesmo, né? Interessante, Sim. nosso corpo tá tudo ligado, né? A real é essa, tá tudo ligado, mente, corpo, pensamento, emoções, né? Eu Nós falo, somos um ser. eu falo muito disso aqui também, Ana. Como eu trabalho mais com a parte energética, eu falo, gente, a energia ela tá ali, ela faz parte. Então é mente, emoção, que a gente pensa, a gente sente, a gente emana energia, o nosso corpo físico sente, tudo sente, né? Isso, exatamente. Seres completos, complexos. E uma coisa interessante que você falou, Ana, que me veio muito aqui na cabeça, a gente que perde um animal, para a Uhum, sociedade, é como se a uhum. gente tivesse perdido algo pequeno. É incrível quando você perde um ente querido da sua família, um avô, um irmão, um tio, as pessoas se compadecem, elas conseguem olhar para você e ter um acolhimento. Mas parece que quando você perde um pet, as pessoas minimizam a sua dor, é como se fosse algo pequeno. E essa live, eu quis trazer essa live também para trazer um acolhimento, né? O Anthony tá aqui, ele falou que no dia 14, foi isso, Anthony? No dia 14 de janeiro ele perdeu a cachorrinha dele. Então, sinta-se acolhido, tá? Se as pessoas olharem para você e não conseguirem entender o tamanho da sua dor, saiba que aqui a gente te acolhe, a gente entende, tá? E é muito importante você olhar para isso. Não vai muito na ideia das pessoas que diminuem a sua dor. Se você precisar, se recolhe um pouquinho e entende o que você está sentindo, porque é uma sensação e é um sentimento válido, tá? É verdade, é verdade. Eu perdi minha cachorrinha também, né? Ano passado, perdi a minha cachorrinha, ela tinha 11 anos. E assim, eu não consegui dormir, eu não conseguia. É muito difícil, gente. Não tem que minimizar nada, não. Realmente é muito difícil. Perda é perda, não tem essa, né? É a relação de amor que você tem ali, né? Com o que você perdeu, né? É essa relação que você tinha, né? É Total. muito É difícil. muito difícil, É muito muito difícil. difícil e ter paciência, né? Porque realmente o luto, lógico, tem várias vertentes. Eu falei um pouquinho da bioenergética, como a bioenergética lida com o luto, né? Na respiração. Tem o grounding também, a bioenergética trabalha muito, que é você enraizar, colocar os pés no chão, pés na realidade, né? Então, deixar esse paciente mais em grounding, pé no chão, descalço, respirar também junto no grounding, isso também faz com que ajude muito, né? Mas o luto, ele é feito de altos e baixos. É muita paciência mesmo. Vai ter dias melhores, outros piores, né? Se sentir mal depois de um período bem. Não significa que você está recaindo ou que você está regredindo, mas sim que você está vivenciando o luto conforme esperado. É isso, é altos e baixos, né? Por isso que eu falo que, para mim, ideia de superar, não se supera a perda de quem se ama, né? Não se esquece, não chega um dia em que você vira a página e tudo que você viveu fica para trás. Não, troca o superar por integrar, por acomodar, integrar essa perda em sua vida, poder encontrar novos jeitos de manter esse vínculo com quem morreu de alguma forma, né? E não essa ideia fixada que eu preciso chegar na aceitação, né? Não, né? Eu acho que você vai reorganizar a tua vida, né? E você vai ter outros interesses, outras coisas. É uma reorganização de vida, gente, mas não de esquecer, né? É uma reorganização. E aí, já aproveitando que o Anthony tá falando sobre a experiência dele, eu vejo muitas pessoas, muitos tutores que acabam se fechando para novas possibilidades por conta de algo que viveu, por conta da perda de um animal. Ah, eu sofri muito com a perda dele. Aí os tutores se fecham completamente para a possibilidade de ter outros animais. E aí eu venho
também nessa live para falar para vocês, não se fechem para a possibilidade. Os animais, eles nos trazem muito amor, muito acolhimento, nos ensinam coisas todos os dias, nos protegem de coisas que a gente nem imagina, né? Eles são grandiosíssimos aí, protetores, e a gente está aqui para aprender com eles, eles também estão aqui para aprender com a gente, então não se feche para possibilidade, para oportunidade, tá? Dê a oportunidade para outro animal fazer parte da sua vida. Todos os animais são muito especiais. Não teve um que eu não tive na minha vida que foi extremamente especial e que me deixou muitos ensinamentos e muito amor. Não teve um. Então, abra-se para a possibilidade. Eu falo isso porque quando eu perdi minha cachorrinha, em 2022, em agosto, nós passamos 13 anos juntas e foi um mix, assim, de sensações e eu fiquei muito, muito, muito mal. E eu falei também, não quero mais. Eu entrei nessa pilha. Olha lá, veterinária não quer mais ter bicho, como é que pode? E quando eu vi uma foto do Beto, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, esse cachorro é meu. Tinha certeza que era meu. Mas eu tô numa fase difícil, ainda tô lidando com o luto da Leona, não vou pegar. E aí veio uma coisa muito forte, me falou, pega. E assim, o Beto, a gente não pode, é claro, pegar um animal e colocar. Porque nenhum animal nunca vai substituir o outro. Cada um tem a sua personalidade, cada um vai lidar com a vida Tem o de uma seu forma jeitinho, né? diferente. São únicos. E isso que é interessante na vida, né? Porque cada ser é único. E o Beto, foi engraçado que a gente encontrou ele também, ele foi abandonado, né? Então, assim, parece que ele trouxe pra mim, eu trouxe pra ele aquilo que nós dois estávamos precisando, sabe? O acolhimento que ele estava precisando e que eu estava precisando. Parece que foi um encontro, assim, sabe? Então, se abram para as possibilidades, não se fechem. São tantos recomeços, né? Tantos recomeços. E, assim, depois do luto a gente muda mesmo, né? Muda porque muda a rotina, muda o tempo, você muda por completo, né? São novos interesses, e assim, são muitos recomeços, mas a gente precisa também se abrir, como você falou, precisa de recomeço para dar lugar para outro bichinho, acho que ajuda tanto, né? Outro bichinho, né? Assim, é outra personalidade, cada um é único, mas ajuda muito, né? O Jorge comentando, perdi a minha Shih Tzu cerca de 1 ano em razão do acúmulo de pedra nos rins. Não foi possível salvá-la, pois teve falência múltipla dos órgãos. Me senti muito culpada por não ter percebido esse problema. Outra coisa da parte dos animais que eu lido muito, Ana, é a parte da culpa. Porque o Jorge, não se culpe. Lembre-se de tudo que você eu me senti culpada também com a minha. Sempre se sente, sempre. E assim, a gente faz sempre o nosso melhor, sempre. Isso é uma coisa que os animais me ensinam muito. Independente se você estava num dia difícil ou se você não viu algo que ela estava demonstrando ali em saúde, você fez o seu melhor. Com as possibilidades, com a consciência que você tinha naquele momento. Então, eu sei que é muito difícil. É difícil. Eu posso falar qualquer coisa pra você hoje, mas a culpa que fica do pós-morte dos nossos animais é muito grande. Mas se acolha também. Você fez o que você pôde. Tá bom? Ana, essa parte da culpa, ela entra em outros lutos também, assim? Sempre, todos os lutos, né? Todos os lutos têm a culpa, vai ter culpa. Então eu deveria ter ficado mais tempo com a pessoa, com o cachorrinho, eu deveria ter cuidado melhor, A culpa sempre vai vir, em qualquer luto, qualquer tipo de luto, a culpa vai vir, né? E aí você vai entendendo que aos poucos, né? Porque na hora do trauma, nessa coisa que vem tão forte, esses sentimentos, vai vir culpa mesmo pesada, mas aí depois você vai pensando direitinho com o tempo, né? Falando, eu fiz o melhor mesmo, né? Tá tudo certo, eu fiz o que eu podia. E aí isso vai amenizando, mas a culpa é algo que vem bem forte. Ela vem bem forte, né? E falando do ponto de vista, assim, energético espiritual que eu trabalho, né? Os animais sempre me mostram que
o momento, os animais que convivem com humanos, tá? E que convivem de uma forma saudável. Eu não. Os, outros tipos de animais eu não tenho tanta informação. Mas esses animais me mostram sempre que se ele foi de uma forma natural, é porque existia um propósito ali. Existia. Ele estava ali no momento dessa consciência retornar para a espiritualidade. O corpo físico desse animal já não tinha mais tanta força, né? Os órgãos já não têm mais tanta força. Então, o que a gente pode fazer para esse corpo, que os órgãos já estão ali falecendo, fazer esse animal voltar a ter 6 anos, 7 anos de novo, 5 anos de idade? Não tem como, né? Então, é um processo que vai acontecer naturalmente. Isso é uma coisa que nós que somos tutores também precisamos ter essa consciência. Os animais, eles nascem e eles vivem menos que a gente, infelizmente, né? O processo de envelhecimento dos órgãos é muito mais rápido do que o do ser humano. E talvez acho que por isso que a gente sente tanto, porque a gente acompanha o processo e vê um cachorrinho de 2 anos lá com toda a energia saltitando pela casa e vê o nosso bichinho ali com 15, 16, 17, 18 anos sem força para caminhar, doentinho, sendo internado, correndo sempre para o veterinário. Isso também gera uma angústia e a gente sempre fica nessa cobrança de eu poderia ter feito mais. Essa é a bendita culpa que vem forte mesmo. Forte. Em qualquer luto. Em qualquer luto, ela vai vir forte a culpa, né? Mas é importante a gente entender que os animais, eles têm um plano, eles têm propósitos nas nossas vidas, na humanidade como um todo, no planeta Terra. Eles têm propósitos energéticos, espirituais, eles não estão aqui por acaso, assim como nós também não estamos. E a partir do momento que chega a hora desse animal voltar para a espiritualidade, vai acontecendo o processo de desligamento até ele fazer a passagem. Então tem coisas que não dependem da gente. O que depende da gente, a gente faz, mas tem coisas que não dependem. Então, se a sua cadelinha, por exemplo, ela teve a falência múltipla dos órgãos, aconteceu o que aconteceu, talvez tenha um propósito aí muito maior do que o seu coração ou sua mente esteja tentando enxergar, entende? Existe algo maior. E eu sei que é difícil trazer esse otimismo para o momento de dor e de luto. Mas ela cumpriu a missão dela aqui no planeta, você pode ter certeza. Assim como você também cumpriu a sua missão. Você deu amor, você deu carinho, você fez o que você pôde com a consciência que você tinha. E isso, você pode ter certeza que foi algo que auxiliou muito no processo evolutivo de consciência dela. Então, eu sei que é difícil falar isso, mas acalma o coração. É difícil. É muito difícil mesmo. Deixa eu... O luto, ele é uma das maiores dores, é um trauma grandioso, né? Tô lendo aqui o que o pessoal tá falando. Leia. Como o Jorge falou que acabou sonhando com a cadelinha dele e isso amenizou bastante. Os animais vêm, tá? Eles vêm para nos acalmar, eles sempre vêm para dar uma tranquilizada aí. Seja por sonho, ou às vezes a gente tá assim, num dia qualquer, de repente a gente sente a energia do animal ali. Ele veio ali para trazer um pouco de tranquilidade para você saber que tá tudo bem. Que fez a passagem, mas que ela tá bem. Você sonhou, Ana? Você chegou a sonhar com o seu? Não, com o meu não. Mas você já chegou a sentir a presença dele assim em algum momento? Já, né? Hoje eu tenho a Harumi, né, que tem 3 aninhos, tá naquele gás todo, a energia, né, que ameniza, né, a energia da casa muda, né, então ela ameniza a dor, né, da gente, ela é toda alegre, toda feliz, né, toda saltitante. Traz vida, né? Culpa é prisão mental, realmente. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas faz sentido. Sim, a culpa ela é muito comum no luto, não tem muito o que fazer, né? Tem que ter paciência, né? E entender que você fez
o melhor mesmo, né? A luta, o luto, ele é processo, né? Então, você vai indo devagar, com paciência, com você, né? Sim. A Má falou aqui que a eutanásia acabou com ela por um bom tempo. Depois a gente precisa fazer uma live só para falar de eutanásia, porque eutanásia é um processo muito mais profundo do que a morte natural. E eu, Ana, você tem que fazer uma elaboração bem prévia, né? Precisa. De tudo, né? É uma elaboração prévia, né? Que tem que se fazer, imagina, né? A dor. É muito. Você já fez eutanásia, Ana? Em algum pet? Não, Não? nenhum pet meu, não. Mas eu imagino que tem que fazer uma elaboração, nossa, enfim. Isso é uma difícil. Coisa difícil, muito difícil. Isso é uma coisa que eu acho um pouco controverso na clínica veterinária. Porque é algo muito, muito grave, que mexe muito com a mente do tutor, tem essa fase do processo do luto, mas eu vejo que muitos tutores ficam ali com uma coisa de, nossa, eu tirei a vida dele, não estava na hora, ou, né, vem muitos pensamentos como esse, né, Má? Depois me conta um pouquinho sobre como foi essa experiência, mas eu acho que deveria ser algo um pouco mais acompanhado, porque hoje na clínica a gente faz eutanásia e não existe um acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, né? Não existe esse acompanhamento. Você faz eutanásia e tchau. E então eu acho que deveria ser algo um pouco mais acompanhado dos tutores. Ah, vamos fazer eutanásia, tá? Então, ó, aqui tá vamos fazer um tempo de terapia antes, vamos fazer o trabalho e depois vocês também vão precisar passar por um processo. Sim, uma elaboração toda primeiro, né? E algo que a gente não tem, Ana. Não tem. E é muito triste, né? Vejo muitos tutores muito que passam anos e anos e anos se culpando muito, porque a culpa com a morte natural ela já vem. Então, com a eutanásia, nossa. Nossa, eu fico só imaginando, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que é um desafio mesmo. É um desafio grande, assim, uma dor. É bem profundo. Ana, você quer completar mais alguma coisa pra gente? Eu queria dizer assim, né, que perder quem a gente ama exige de nós mudanças e readaptações, né? Leva tempo, energia e paciência, né? Eu não sei te dizer quanto tempo você vai se sentir assim. Cada pessoa tem o seu próprio caminho, né? Mais devagarzinho vai amenizando isso tudo, né? A vida ela vai voltar a ter cor, gosto, cheiro, talvez não exatamente como antes, né? Até porque muita coisa mudou, você muda, né? Mas a gente tem essa capacidade de adaptar, de aprender, de recomeçar, né? A gente, quem está em luto, né, está num processo de readaptar, né? Você não precisa dar conta de tudo, né? Muito menos ser forte, né? Querer parecer ser forte, né? E sorrir não significa que esquecer de quem se foi. Bora, Ana, agora vai. Continuando a falar, então, Isso. perto daqui. Né? Então, assim, os momentos de descompressão, né? De sair um pouco, né? Eu acho que esses momentos de respiro no luto, eles são tão importantes quanto os momentos de tristeza e saudade, né? Então, o luto, ele não, como eu falei, o luto ele não vai acontecer em fases lineares, né? Tentando se enquadrar nas fases específicas, né? Porque isso pode frustrar se a gente ficar, ai, nossa, eu preciso chegar logo na aceitação, né? Então, não, né? As emoções, elas não têm hora e nem lugar para aparecer, né? O luto, ele não tem um tempo específico, né, de duração, ele é sempre único, assim como cada relação, cada amor vivido, e por isso não há um tempo padrão, né? A perda de alguém ou algo significativo deixa uma marca duradoura, né, na vida das pessoas, né? E que o impacto emocional pode durar, né, por um longo tempo e às vezes por toda a vida,
Então, isso significa que uma perda não pode ser simplesmente esquecida ou superada, né? Mas sim readaptada, né? Então, ao longo do tempo, os sentimentos vão sendo acomodados, a vida vai sendo reorganizada, novos planos, novos interesses vão sendo ajustados aí, mas a perda é para sempre, né? E as marcas, impactos, mudanças que advêm com a perda, elas transformam a vida e o viver para sempre, né? Então, as lembranças às vezes são alegres, outras doídas, mas sempre anunciam a ausência, só que agora mais assimilada. Então, paciência e cada um no seu tempo mesmo, para vivenciar e elaborar o luto. Nossa, que lindo isso, Ana. Obrigada por ter trazido toda essa clareza pra gente, né? Eu queria, assim, aprofundar, eu adoro aprofundar. Para mim, eu fico horas falando de um assunto só, mas é muito, muito, muito complexo. Mas eu espero que vocês que tenham assistido a live hoje tenham... vocês tenham conseguido se enxergar de alguma forma e entender que tá tudo bem, né? Que faz parte. E não ficar forçando. Uma das coisas que eu fiz durante meu processo do luto que eu sempre indico para as pessoas é: se permita sentir, não force querer estar bem. Não força, porque é pior. Então deixa fluir, a sensação que chega ali se solta e vai ressignificando, né? Eu gosto também dessa palavra de ressignificar. Eu não sei se é certo usar, né? Sim, Mas você vai ressignificar, exatamente. Vai ressignificar, readaptar, reorganizar a vida, né? É aquilo, não tentar ser forte, né? Não, não precisa. Você não precisa disso. Uhum. E procurem ajuda. Não passem por esse processo sozinhos. Eu consegui passar por esse processo porque eu tive muita ajuda energética, espiritual, psicólogo também estava ali do meu lado e já foi muito difícil. Agora você imagina passar pelo processo do luto sozinho, né? Então busque ajuda. A Ana trouxe aqui pra gente tanta coisa. Então, se você está passando por esse processo, está precisando de um psicólogo para te ajudar, se abre também para uma ajuda com psicólogo, né, Ana? Ajuda muito com nesse certeza. processo. Né? Ajuda muito e essencial, porque às vezes quando você não trabalha o luto, torna-se um luto complicado, né? E aí realmente você vai precisar mesmo de ajuda. Antes de tornar esse luto complicado, é bom a gente entender que o luto faz parte mesmo, né? E a gente vai ter que ir entendendo cada coisinha que acontece no nosso corpo, na nossa mente, com as nossas emoções. Isso ajuda muito a gente passar por todas as fases do luto. Aí as fases, né, as emoções, as sensações, né, de perder, enfim, né,